Em coletiva do Ministério da Saúde, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, esclareceu dúvidas dos jornalistas que questionavam sobre a possibilidade de flexibilizar as quarentenas ordenadas por governadores e prefeitos a partir de segunda-feira. O secretário apontou que o Ministério já propôs em seu boletim epidemiológico número 8 o que chamou de uma reflexão um pouco mais ampla sobre o que significa essas medidas. Oliveira afirmou que a adoção de medidas de distanciamento social não é uniforme, não é única. Wanderson Oliveira apontou ainda que o Ministério da Saúde não obrigou nem sugeriu que qualquer ente da federação fechasse. Oliveira explicou que cada município deveria tomar decisões de acordo com sua realidade local, não se justificando um lockdown em um município que não tem nenhum caso, por exemplo. O secretário afirmou que as medidas parecem estar funcionando nos locais onde tem uma incidência maior e disse que o Ministério da Saúde não vai entrar no mérito de discutir se os municípios podem afrouxar quarentenas na segunda, na terça ou na quarta. Oliveira acrescentou: a responsabilidade é do gestor local. Assista. Débora, da Rádio Gaúcha, pergunta sobre a abertura gradual do isolamento social programado para ocorrer na próxima segunda-feira. O Ministério sabe informar quantos municípios do Brasil estão aptos a realizá-los? Quantos têm menos de 50% de leitos livres? Cada gestor sabe das suas condições. O Ministério coloca as recomendações, coloca as normas, as sugestões. Nós temos aqui conhecimento de quais são os municípios que não têm casos, nós temos municípios que têm 1 caso, 2 casos, tudo isso nós temos, mas o município tem muito mais informações do que a gente sobre a sua situação. E caberá a cada município tomar a decisão sobre a abertura ou não a partir de segunda-feira. Marcelo Silva de Souza, La Nation. Em São Paulo, ontem a quarentena foi cumprida por 49% da população. Qual o impacto desses números? O secretário Wanderson respondeu para a colega que fez a pergunta agora há pouco aqui. Cristina Lemos, da Record. Temos assistido a um relaxamento geral das regras de distanciamento nas principais cidades brasileiras, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro. Quais as consequências dessa atitude no curto e no médio prazo? Os governadores erram em afrouxar as regras nesse momento? O Brasil pode avançar para um lockdown? Quem decretará se houver? Deixa eu comentar um pouco sobre isso. Eu sugiro a todos, agradeço aqui a Cristina Lemos, mando um abraço para ela. Nós colocamos no boletim 8, esse que foi publicado hoje, uma reflexão um pouco mais ampla sobre o que significa essas medidas. A adoção de medidas de distanciamento social, ela não é uniforme, ela não é única. Eu não sigo numa direção só. Tem municípios que podem não ter que aplicar nenhuma medida de distanciamento social, porém pode fazer intensificação das medidas de higiene, de cuidados, né, medidas de etiqueta respiratória. Isso é um ponto. Tem município que pode necessitar entrar direto no lockdown, porque ele teve uma explosão de casos de uma maneira muito abrupta. E depois fazer um distanciamento social seletivo ou ampliado a depender da sua situação. Tem município que entrou em distanciamento social ampliado e pode começar a migrar para o distanciamento social gradualmente, como o Distrito Federal fez hoje, começou a trabalhar e está modulando. Eu vou abrir agora o banco, vou ver como é que vai ficar, como é que vai ser o comportamento. São Paulo está fazendo isso também. Então estão todos modulando de acordo com a realidade. Não é uma receita de bolo. Eu abro ou eu fecho. Não, nós temos alternativas. Só que estas alternativas, explicitadas no documento que nós publicamos hoje, no boletim número 8, elas dão sugestões. Nós não estamos obrigando, assim como nós não obrigamos nem sugerimos que os estados e municípios fechassem. Nós só falamos das estratégias de medidas não farmacológicas. Então, eu creio que, lendo o boletim número 8, vai ficar mais claro, e enviem sugestões. Se caso não tenha ficado claro algum ponto, como o Gabardo colocou, a gente ajusta tanto no boletim como nas apresentações, e vamos também
aprendendo com este processo. Anderson, a próxima pergunta é na mesma linha. A Natália, da Folha de São Paulo, diz que em documento prévio divulgado aos estados há 2 semanas, o Ministério avaliava recomendar, além do distanciamento de idosos, escolas, faculdades continuassem fechadas, com possibilidade de estender até maio, bares e comércios pudessem funcionar 50% da capacidade. O documento previa distanciamento a mais grupos vulneráveis. Embora os boletins divulgados citem em parte essa questão, há uma previsão de uma recomendação mais efetiva para escolas, faculdades, comércio, como na proposta anterior. Além disso, o ministro vinha falando em condicionantes. São as mesmas que entraram no boletim 7? Ou o Ministério avalia outras mais? É uma boa pergunta da Natália. A Natália vem acompanhando esse processo com muito detalhamento. Os condicionantes são estes e podem ter outros que sejam específicos de cada localidade. Sobre o planejamento inicial, nós tivemos um documento que foi discutido entre os secretários. Nós compartilhamos com os secretários estaduais, levantando algumas propostas. A gente já vinha discutindo isso, já tinha 2 a 3 semanas atrás. E entre essas propostas, alguns entenderam como sendo o distanciamento vertical ou quarentena vertical. O que nós colocamos ali naquele documento, que já vinha sendo discutido e avaliando modelos de outros países, não há dúvida, há um consenso geral que o distanciamento social de idosos e pessoas com comorbidade é uma assunção, é uma premissa básica. Então não há dúvida sobre isso. Não há dúvida de que escolas, nesse período mais intenso, elas, em muitas localidades, onde a transmissão está mais intensa, necessitam permanecer com antecipação das férias, uma organização que lhes permita evitar um deslocamento grande de jovens, porque aí os pais têm que levar para a escola, você tem aglomeração. Então, este é um momento que ainda é possível fazer algumas medidas nesse sentido. Sobre o comércio, sobre as atividades comerciais, aqui em Brasília nós temos as feiras. Eu estive na Feira de Vicente Pires, por exemplo, que é uma feira de produtores muito boa que tem num bairro chamado Vicente Pires, aqui em Brasília. O Corpo de Bombeiro estava na porta fazendo medida de temperatura, nem todo mundo entrava de uma vez, nós podíamos comprar as frutas e verduras e sair por outra porta, ou seja, houve uma organização muito, muito boa feita pelo governo do Distrito Federal. Assim também está sendo feito em vários supermercados, tem distanciamento, foi feito isso nos bancos. Então, todos os gestores estão buscando, como eu disse, modular, calibrar ou adequar que setores ou que segmentos podem ser abertos num primeiro momento, num segundo momento e, como eu disse, não é uma receita de bolo. Se precisar retornar e fechar novamente, o gestor vai ter que fazer, é natural que isso aconteça. Nós esperamos que não, porque as medidas, até onde nós estamos acompanhando, apesar de estarmos olhando muito para os casos graves, as medidas nos parecem ter um efeito muito positivo. Elas estão fazendo efeito nos locais onde tem uma incidência maior de casos de coronavírus, e assim nós estamos acompanhando com os gestores estaduais e municipais. Mas nós não vamos entrar no mérito se deve abrir segunda-feira, ou abrir terça-feira, ou abrir quarta-feira. A responsabilidade é do gestor local. E nós estamos aqui à disposição para refletir conjuntamente com esses gestores. Antes da última pergunta, pelas redes sociais, o pessoal está pedindo para que nós deixemos mais claro os quantitativos de teste. Então, nós vamos preparar essa resposta dos quantitativos de teste, colocar através da ASCOM, da Assessoria de Comunicação, e no nosso boletim já tem uma descrição sobre toda a distribuição de testes que a gente fez nesse período. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida.
Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.